Oi, gente! Tudo bem? Se você quiser contar o seu relato, você pode deixar lá no meu Linktree, que fica mais fácil para eu organizar os relatos. Perguntas mais simples eu posso estar respondendo lá na minha caixinha mesmo. Meu nome é Letícia, eu ajudo homens e mulheres a se livrarem do vício em pornografia em até 4 semanas. E hoje eu vou falar de um assunto que eu acho que poucos conhecem e poucos também falam sobre ele, né? A gente quer muito se preocupar com o nosso problema, com o que a pornografia está fazendo com a nossa vida, mas a gente se esquece em como ela pode afetar o mundo inteiro. Toda a sociedade, as pessoas que vivem com você. A pornografia é capaz de afetar a todos. Depois que você reconhecer esse mal que está causando, talvez você até seja uma motivação a mais para você continuar nessa sua jornada livre das influências gráficas sexuais. E é sempre bom ficar por dentro, gente. Sempre bom. Eu sempre tento postar aqui. Outros sites também postam sobre o que acontece por trás da indústria. Notícias. Tem as maiores notícias que estão saindo, que foi de 2020, é aquela Operação Luz da Infância, né, que acharam pornografia infantil. Em muitos dos casos de crimes sexuais, né, os agressores, eles têm alguma conexão com a pornografia na internet. É bom acompanhar essas notícias e quando você conseguir entender o poder do seu clipe, você vai também saber que você tem o poder de não colaborar mais para tornar o mundo um lugar pior, né? A pornografia, ela deixa de ser um prazer fácil e rápido e anônimo. Ela não é mais anônima, porque agora você tem o poder de influenciar e impactar essa geração aí. Então, vamos lá agora entender como a pornografia pode influenciar a sociedade, como o seu clique ele pode influenciar a sociedade. Mas antes de começar, eu vou contar uma história pra vocês. Eu já postei essa história nos meus stories, tá lá nos destaques. Não sei se vocês viram os destaques, é bem legal. Tem algumas coisas já salvas que eu postei, então quem quiser, dá uma olhadinha lá. Mas eu não sei se vocês ficaram sabendo que em 2015 houve um terremoto no Nepal. Em 2015, teve um terremoto no Nepal e em 54 segundos deixou mais de 500 mil mortos, 10 mil mortos e 500 mil casas destruídas. Mas o que aconteceu em seguida foi inacreditável. Quase imediatamente, a China atravessou a fronteira com equipamentos para remover os destroços. A Índia mandou médicos e suplementos para ajudar no resgate. E antes do dia terminar, pessoas, dinheiro, equipamentos já tinham chegado de mais de 56 países, 35 organizações e inúmeras empresas. Mais do que nunca, hoje nós somos capazes de ajudar a reduzir o sofrimento humano, ajudando a conta de uma criança no hospital, ou ajudando a adotar um pet. Alguém publica e você ajuda aí alguém a adotar. Podemos combinar milhares de atos individuais de gentileza em uma força massiva para o bem, ou podemos combinar milhares de atos individuais egoístas em uma força massiva para tornar o mundo um lugar muito pior. Imagina que não é só eu que vejo pornografia, mas você, o seu médico, o seu vizinho, o seu professor, o seu amigo. Imagina quando é metade de um país. Hoje, mais de 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia. Isso sem considerar as barras em anônimos. E mais de 80% gostariam de parar de ver. A média com que uma criança tem o primeiro contato com a pornografia é de 9 anos de idade. Essa geração está enfrentando a questão da pornografia em um nível que nunca já foi visto antes. Hoje, 40% das meninas e 60% dos meninos já foram expostos à pornografia explícita antes dos 18 anos. Esse clique influencia essa geração? A evidência científica oferece uma resposta. Sim. Eu não sei se vocês sabem, mas a pornografia, é claro que sabem. Como não vou saber, Letícia? Mas a pornografia, quase 80% dos conteúdos apresentam violência contra a mulher. O Dr. John Forbert, professor da Universidade de Oklahoma, em seu artigo Violência Sexual, ele diz o seguinte: estudei como acabar com a violência sexual há 25 anos, mas foi há 10 anos que eu descobri que um ingrediente secreto para a receita de estupro não era tão secreto assim. Esse ingrediente capaz de dar aos jovens a crença de que torna o estupro normal e que diz a eles que eles devem gostar,
é a pornografia de alta velocidade de hoje. A pornografia em si está remodelando o roteiro sexual dos jovens e alterando os seus comandos cerebrais. Ele diz no artigo dele. Ele também diz que ele fez a pesquisa e diz que a pornografia de hoje não é como a Playboy dos anos anteriores. Hoje, 88% do conteúdo apresenta violência contra a mulher. E em 96% das cenas, elas demonstram gostar dessa maneira de ser tratadas. Eu anotei alguns dos outros temas que aparecem na pornografia, sendo eles temas incluindo incesto, pais e padrastos estrupando filhos, grupos de homens estrupando vítimas femininas involuntárias, sequestro e estupro, enganação de mulheres para fazerem sexo, além de normalizar e promover atos extremamente violentos, como estrangulamento, forçar uma mulher a amordaçar um objeto, depreciação, grosseria contra as mulheres. O pornô popular descreve o seguinte cenário: mulheres querendo sexo, o homem sendo poderoso e as mulheres sempre dizendo sim, tentando dizer não, mas depois se deixando levar pelo sexo, mesmo que a situação seja uma situação forçada. E ela demonstra ainda gostar dessa experiência, dessa maneira de ser tratada. Então imagina aí como um garoto de 11 anos interpretaria o que vê. Ele é ensinado que os homens devem bater em garotas e as garotas que elas devem gostar. Será que vai influenciar o cérebro em formação de uma criança? A criança ela não tem o córtex pré-frontal totalmente desenvolvido para saber o certo do errado. Aquilo vai gerar uma sensação de desconforto, mas também de excitação. E aí que entra a educação sexual. Eu até postei um vídeo ontem de como que as crianças podem lidar com essas emoções. Porque se os pais não interferirem, a pornografia vai ser uma resposta aos sentimentos negativos que ela tiver. O que mais que aparece na pornografia, além de violência explícita a quem queira ver? Abuso infantil. Apesar das atrizes ou atores terem mais de 18 anos, eles são retratados como muito mais novos. Então, mesmo que eles tenham mais de 18 anos, não dá pra saber se aquilo foi consensual ou não. Eles são retratados como pessoas muito novas. E essa questão de pessoa nova, novinha, é até um site brasileiro, não é? E quando chega em bordéis, alguém fez uma pesquisa, os homens, eles não falam quem é a mulher mais experiente, eles falam quem é a mulher mais nova aqui. Será que influencia aí? Será que a pornografia, a gente tende a trazer ela para a realidade? O que mais? Racismo e homofobia. Um dia eu vou trazer esses dois temas aqui em lives separados, porque sobre racismo tem muita coisa para falar e sobre homofobia também. Mas a pornografia, ninguém está falando sobre isso, ninguém denuncia, os governos estão tudo ok, né? Ninguém fala nada, porque uma indústria aí que vale 97 bilhões de dólares, mais que a Amazon, Netflix e Twitter juntos, elas recebem um passe grátis, ninguém fala nada, porque eles estão sob ótica de um fetiche sexual. É fetiche, é de mentira, não é verdade, não é? Eu até falei lá, será que filmes de rouba-banco vão me tornar um assaltante? Ou ou videogames mostrando assassinatos vão me fazer um assassino? Não, mas a pornografia é diferente, porque envolve excitação sexual. Envolve um desejo natural de que você tem isso. E ele é amplificado pelo uso do pornô. Mas eu vou chegar lá. Vamos ver agora um pouquinho sobre o tráfico sexual. Vou até falar aqui, gente, eu não falo nomes, mas eu vou ter que falar, tá? O site Pornhub. Vocês conhecem esse site? Ele removeu mais de 10 milhões de vídeos de usuários verificados, tá? E não verificados, pois eram de ações criminosas envolvendo tráfico sexual. Eu vou falar aqui pra vocês o seguinte, esse cara aqui, verificado, essa outra conta verificada, eles estão sendo presos porque ele se filmou abusando de uma menina de 16 anos e o site ganhou 35% dos lucros. Olha que bacana. E essa outra conta também foi verificada, né? Eles removeram os vídeos e pronto, como se nada tivesse acontecido. Os produtores do site, os executivos do site, eles foram entrevistados e eles se declaram inocentes. Eles falam, já pagamos, mas ficou lá quanto tempo? Teve uma menina que deu uma entrevista, ela fala, por 1.500 dias o meu vídeo ficou lá. E essa menina estava desaparecida, a mãe e os policiais estavam atrás dela, ela está sendo vítima de tráfico sexual humano. Mas, Letícia, o que é tráfico sexual? Eu falo tanto isso aqui, né? O que é tráfico e o que a pornografia tem a ver com isso, né?
Tráfico sexual é uma forma moderna de escravidão sexual, na qual um ato sexual é induzido por força, fraude ou coerção, ou no qual a pessoa induzida a praticar tal ato tem menos de 18 anos. Isso é tráfico sexual. E aí, Letícia, o que isso tem a ver com a pornografia? Geralmente, não é necessário uma pessoa estar acorrentada numa cela, num bordel escuro e fechado e sombrio, pra eu falar que aquela pessoa é vítima de tráfico sexual e aquilo é uma escravidão moderna, sim. Tudo que é necessário para convencer um indivíduo a fazer o ato sexual é coerção, é ameaça. Geralmente os sites ou pequenos produtores, eles atraem meninas e mulheres com falsas propostas de emprego. Inclusive a Mia Khalifa, ela falou o seguinte, ela falou assim, abre aspas, eles não falam assim, venha aqui fazer um vídeo pornográfico, eles falam assim, você é linda, você quer ser modelo? Então essas são as iscas de hoje, assim que eles fisgam essas meninas e quando ela se vê ali, ela recebe uma pressão psicológica e às vezes ela concorda em fazer A, mas às vezes tem que fazer B, C e D. Ou às vezes a vítima não é capaz nem de escolher. Eu vou falar alguns títulos aqui. Eita, esse é pesado, hein? Um conteúdo meu foi banido porque eu publiquei esses títulos aí. Mas eu vou falar, espero que o Instagram não esteja me ouvindo. Olha só. Eu tô aqui lendo, são vídeos reais que eu tirei print pra ler pra vocês aqui os títulos que o Pornhub coloca lá e que tem milhões de acessos. Um deles é carne asiática. Outro é adolescente fodida ilegalmente por $5. É o título do vídeo, tá, gente? Ou outro, adolescente degradante. Adolescente gritando, outro título. Outro título, garota linda do ensino médio é coagida por estudantes a tirarem seu top enquanto ela é insultada e estuprada. Isso é um título. Ou esse outro título. Gente, eu tô traduzindo do inglês, por isso que eu tô pensando antes. Garota foragida recebe um ultimato. Anal ou rua? É um vídeo, é um título. Olha o que algumas vítimas de tráfico sexual falam. Eu disse para eles pararem, mas eles não pararam até eu começar a chorar e arruinar a cena. Outra, fui ameaçada de que se não fizesse o ato sexual eu seria processada por muito dinheiro. Olha só essa atriz Corina Taylor, o que ela fala? Eu achei que ia fazer o ato sexual, mas durante a cena com o ator Eric Everhart, ele me penetrou analmente contra a minha vontade. Se você pesquisar o nome desse ator, Eric Everhart, você vai achar ele assim, Eric Everhart. Foi agressor sexual dessa Corina. Ele só é conhecido por isso, esse ator. Depois ele foi banido de tudo. Ele me penetrou analmente contra a minha vontade. Eu gritei pra ele parar, mas a dor ficou insuportável e eu não conseguia mais lutar contra ele. Então, o tráfico sexual, ele é muitas vezes a experiência de ser atraído para longe da sua segurança e para uma situação em que você pode ser dominado e explorado por outro ser humano. Então, o que isso tem a ver, Letícia, com escravidão? Tráfico sexual e escravidão? Letícia, a escravidão já acabou há muito tempo, se você não sabe, mas tem tudo a ver. E eu chamo de escravidão moderna. Por quê? Porque se eu não tenho domínio sobre o meu próprio corpo, então quanto tempo uma pessoa tem para explorar ele? Um dia, um ano, 5 anos? Então, sim, eu chamo de escravidão. Inclusive, olha só essa outra. Inclusive, o cafetão Corey Davis, trabalho com nomes aqui, expondo todo mundo. Ele tinha o manual da escravidão na sua Mercedes. Que ano, Letícia? Há anos atrás? Não. Agora, recente. Ele manteve vítimas em servidão por meio de uma combinação de fraude e intimidação psicológica, a ponto delas acharem que não tinha outra escolha, a não ser obedecer. Vimos que tráfico sexual pode ser aplicado em várias situações, desde as condições de um bordel, né, no mercado negro, até uma simples coerção, uma simples intimidação, que pode acontecer dentro de um set de filmagem pornô. E geralmente não tem como a gente saber se o que a gente está assistindo é um estupro gravado, ou se é uma pessoa que consentiu a fazer um ato sexual. Mas, novamente, por que um cafetão teria o manual da escravidão no seu carro? É de se pensar, não é? Eu publiquei esse vídeo que mostra alguns comentários reais do Pornhub que eles receberam. Vou ler só algum deles para não se estender muita coisa a live. Olha aqui alguns comentários. Quanto mais nova, melhor. Quem se importa? Outro. Vê-la chorando é muito sexy.
Eu não sei se ela tem 13 anos, ela é gostosa. Boa garota, amo seu corpinho. Ele devia tê-la feito apanhar mais. O fato dela ter 14 anos torna esse vídeo muito melhor. Dá pra a gente pensar, né? Então, nos velhos tempos do comércio do Atlântico, né? Os escravos, né? Os comerciantes, eles atraíam os escravos com panos vermelhos e brilhantes. E eles subiam na rampa dos navios e se viam e tiveram que estar no meio da escravidão. E foram sujeitos à escravidão, na verdade, né? Atraídos pelos luxos e encantos brilhantes de tudo que viram. E o que colocam as iscas de hoje? Como que a gente atrai alguém? Vem pra Flórida fazer um papel de modelo. Venha para a América para uma vida melhor. Eu vou fazer de você uma estrela. Essas são as iscas de hoje, né? E muita gente, antes da Guerra Civil, milhões de americanos chegaram à conclusão de que a escravidão é má. Eles condenaram, eles pregaram sermões sobre isso. Eles publicaram livros abolicionistas, panfletos e folhetos. Eles resgataram os escravos. Eles formaram um congresso. Mas por que o problema da escravidão persistiu por anos? Porque ao mesmo tempo que eles protestavam contra a escravidão, eles compravam as camisetas de algodão que os escravos produziam. E aí? Você compra de uma empresa se soubesse que alguns, mas não todos os funcionários, mas não todos os produtos foram feitos com trabalho infantil? Compraria? Você apoiaria uma loja que abusou de algumas, mas não todas as meninas? Você apoiaria? Né? Você pode odiar uma coisa, mas apoiar é diferente. Você não precisa concordar com nada do que eu falei nessas pesquisas para entender uma outra coisa importante. Não faz sentido a nossa sociedade aceitar essas mensagens da pornografia, ao mesmo tempo em que exige o fim da violência contra a mulher e do abuso infantil. Muitos daqueles que reconhecem o comportamento do Ted Bundy, conhece a história dele, né? Também acessaram o mesmo site pornô que ele disse acessar, um dia antes de ser condenado à morte na cadeira elétrica. Ele disse: o tipo de violência que me traz esse comportamento que eu não sou nem capaz de descrever é a pornografia. A junção dessas duas forças me fazem ser quem eu sou. Ele disse isso um dia antes de ser executado na cadeira elétrica. A pornografia é tudo, gente, menos entretenimento pessoal inofensivo. Dado ao crescente corpo de pesquisa, a pornografia é, na melhor das hipóteses, uma maneira de prejudicar os seus relacionamentos. E na pior das hipóteses, um fato normalizador da violência sexual. Mas aí eu vou falar com vocês o seguinte: Letícia, beleza, já entendi que a pornografia colabora para o tráfico sexual, já entendi que pode ser uma forma de escravidão, já entendi que meu clique pode estar colaborando para o crescimento da indústria, pode estar colaborando para influenciar essa geração, já entendi isso. Mas e eu? O que eu posso fazer sobre isso? Você pode fazer algo muito simples: não clicar. Mas, Letícia, isso me influencia? Ou isso influencia quem mora comigo e na sociedade em que vivemos? Vou falar sobre isso agora. A pornografia, inclusive respondi os stories hoje mesmo, falando o seguinte: pornografia, Letícia, e masturbação, pornografia e masturbação, se ambos, eles chegam ao prazer, quer dizer, se relação sexual e masturbação chegam ao prazer, então, qual que é a diferença dos dois? Qual que é a diferença de eu ter uma relação sexual com alguém e de me masturbar usando a pornografia, se a intenção é chegar ao orgasmo? Tá lá nos meus stories, eu respondi essa pergunta, mas a questão é que são duas coisas totalmente diferentes. Apesar das substâncias químicas serem muito semelhantes, na pornografia, combinada com a masturbação, porque muitas pessoas, elas adquirem o vício, na verdade, a maioria das pessoas, 99,9% das pessoas adquirem o vício da pornografia com o uso atrelado da masturbação. E você combinar a sua excitação sexual, a masturbação e a pornografia, traz uma quantidade de substâncias químicas muito grande, muito maior do que só uma relação sexual. Na pornografia, é um estímulo supranormal, muito além do que o seu cérebro consegue suportar. Eles colocam na pornografia tantos conteúdos violentos, incestuais, esses que te fazem ter muitas fantasias, tudo para prender a sua excitação
Isso libera grande quantidade de dopamina e te faz ficar cada vez mais preso. Dopamina, serotonina, testosterona, hormônio do desejo sexual. Muito, muito maior do que só uma relação sexual. Neuropsiquiatras chamam a pornografia de crack visual. Né? Um dos maiores movimentos anti-pornografia do mundo, Fight the New Drug, né? Fala isso, lutando contra aquela droga. É uma droga para o seu cérebro. E como que isso acontece, Letícia? Por que isso? Porque ao ver pornografia, o seu cérebro libera dopamina, certo? Libera dopamina, grande quantidade de dopamina. E essa dopamina te faz desejar, buscar. A testosterona, que também é liberada, te faz ter desejos sexuais. A serotonina, depois que você tem a masturbação, te deixa relaxado, você fica com uma felicidade momentânea. Mas logo depois, o seu cérebro ele neutraliza essas doses. Então funciona como uma faca de dois gumes. O seu cérebro libera uma enxurrada de dopamina e de substâncias químicas, mas ele também controla elas. E aí você fica, putz, acabou, é isso. E aí você escala, sexo violento, putz, não. Vou pra incesto. Ah, tá chato. Vou pra outros e outros e outros, até chegar no conteúdo em que você vai ter o clímax. E aí, você tende a escalar e fica preso. Enquanto você fica preso, o seu cérebro está aprendendo. O seu cérebro ele tende a aprender porque excitação sexual e sexo é uma recompensa natural. É algo natural, seu desejo sexual, comer e beber, são fatores que envolvem sobrevivência. Então, o seu cérebro ele vai te lembrar de tudo que te fez ter prazer, para que quando você tem algum sentimento negativo, essa seja a sua resposta a ele. A pornografia e a masturbação. Foi isso que te trouxe muita dopamina? Putz, é isso que você vai ter então. E ele vai te dar toda a força do mundo para que você volte a ver. E por isso que eu te ajudo a recuperar o controle do seu cérebro lógico. Então, o que acontece, Letícia? Esse ciclo pornográfico que você está te deixa dessensibilizado ao prazer. É um fenômeno, um efeito neural chamado dessensibilização. Você já está dessensibilizado a tudo. Tudo está chato para você. E aí entra os neurônios espelhos. Além de você estar dessensibilizado, os seus neurônios espelho te dão a capacidade de sentir o que aqueles atores e atrizes estão sentindo. Esses neurônios espelho nos dá a capacidade de sermos empáticos. Mas a gente não consegue ser, porque nós já estamos dessensibilizados. E aí, vem os neurônios espelho nos fazendo ter ainda mais deslumbre. A gente sente o que acontece. Mas o que acontece conosco quando a gente gosta de ver alguém sendo espancado e humilhado na tela? E ainda se masturba com esse conteúdo. A gente recebe a ideia de que não tem problema em agir agressivamente. A gente começa a afetar nossos relacionamentos. A gente começa a ter dificuldade em aceitar não como resposta. Os homens estão ali poderosos. Você disse não pra mim? Não. Na pornografia, as atrizes estão ali dispostas a te servir, né? Expostas como mercadorias em um catálogo. Em uma hora, você tem mais parceiros sexuais do que os seus ancestrais caçadores-coletores tiveram durante uma vida toda. Então, aí você já está totalmente dessensibilizado. Isso pode afetar o comportamento, Letícia? Pode. O Dr. Victor Klein fez uma pesquisa que mostra como consumidores de pornografia tendem a ver conteúdo mais explícito e acabam desejando representar o que viram. O Departamento de Polícia do FBI, fez uma pesquisa que mostrou como em 80% dos crimes sexuais estavam relacionados com o uso de pornografia. E as pessoas que veem pornografia têm 6 vezes mais chances de estuprar alguém. E mais probabilidade de usar coerção verbal, álcool, drogas, para coagir indivíduos a fazerem sexo. Então, sim. Perceba, então, como você está agindo. Perceba se... Faz uma análise na sua vida. Perceba se a pornografia está prejudicando alguma área dessas que eu falei pra você. Será que tá? Será que a pornografia já influenciou no seu relacionamento? Como você trata a sua esposa, como você trata o seu namorado ou namorada? Será que você está influenciando essa geração? Está. Então fica aí, gente, para vocês refletirem um pouco sobre o comportamento de vocês e o poder que seu clique tem. Não é um prazer anônimo. Não é. O seu clique pode sim prejudicar você, toda a sua família, toda a sociedade. Porque o seu comportamento tem sim uma influência muito grande na sociedade. E você é capaz de fazer essa diferença. Então, como eu falei no começo do vídeo,
Podemos combinar esses milhares de atos individuais de gentileza para tornar a vida de alguém melhor, ou combinar milhares de atos individuais egoístas para tornar o mundo um lugar muito pior. Não colabore para a pornografia, não colabore para o tráfico, não colabore para a normalização do abuso, do estupro, da violência, só porque eles são fantasias, estão lá como se fosse fantasia, fetiche sexual. Não são. Tá. Então, gente, muito obrigada por me acompanharem até aqui. Espero que vocês agora conheçam e pesquisem mais sobre isso. Tem muito conteúdo lá nos meus destaques. Tô atualizando também meu blog para vocês terem mais informações lá também. Meu canal do YouTube também tá formalizando, vai ficar essa live lá salva. E aqui no Instagram também, em todas as minhas redes sociais. E eu sou muito grata por vocês estarem aqui me acompanhando, me seguindo, apoiando o meu projeto. Recebo muitos comentários positivos, muitos relatos surpreendentes, alguns tristes, mas aí dá tempo ainda de reverter esses efeitos do vício. Diferente de uma droga, é possível reverter os efeitos do vício em pornografia. Então aí é possível. Se você quer sair dessa indústria, não quer mais colaborar para a normalização de tantos crimes sexuais, é possível sair dela. Então, muito obrigada, gente. Vou ler aqui rapidinho o que vocês me escreveram aqui. Sim, porque a maioria das pessoas querem dinheiro pra isso, tem que sexualizar. Galera, tem muita dica no grupo dela no Telegram, basta acessar na bio. Obrigada, é verdade. Acesse lá no Telegram, também dou várias dicas antes de postar no Instagram. Triste demais. Pior que é triste, mas ainda dá tempo de não clicar. Pior que uma vez eu falei pra uma mina que eu não via pornografia, ela falou que isso é uma coisa muito estranha. É que tem muitas pessoas que ainda não estão conscientes. Por isso que meu objetivo aqui, além de ajudar vocês, é conscientizar. As pessoas precisam aprender os males da pornografia. Muita gente ainda não conhece. A droga mais fácil de se encontrar. E como eu falei ali, tudo que usa da sua excitação sexual te manipula facilmente. Legal, gente, vocês interagindo. Muito obrigada, gente, então, por me acompanharem. Fiquem em casa. Eu não sei como tá na cidade de vocês, mas é aqui em Cuiabá. Olha, ainda é 8h49 ali. Tô olhando aqui. Aí deve ser 9h49 na cidade de vocês. Aqui os casos de Covid, os hospitais estão cheios. Tem pessoas na fila de espera. Então é um vírus que tá solto ainda. Então vamos nos cuidar, tá, gente? Vamos ficar em casa, quem puder. Aqui tá tendo lockdown. Lockdown aqui na minha cidade. Não sei como tá sendo na cidade de vocês. Mas aqui a gente tá em lockdown, todo mundo em casa, só comércio fechando às 7, mas a gente tá tomando todas as medidas de precaução. Obrigada, gente. Muito obrigada pelos elogios, tô lendo todos aqui. Amém, Deus te abençoe. Você vai longe, nota 10, primeira vez. Ai, que legal, gente. Muito, muito, muito obrigada. Você faz um trabalho incrível, você é demais. Ai, gente, fico tão feliz, muito feliz mesmo. Porque vocês é a motivação que me fazem caminhar aqui, continuar. Porque dar a cara a tapa sobre esse assunto, gente, é um desafio. Agradeço de coração, que Deus te abençoe imensamente. Um abraço. É bom ter alguém pra você falar sobre isso, você ajuda muito. Ai, gente, fico muito, 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 muito feliz. Um beijo a todos e até logo, até amanhã. Todo dia estou aqui. Tchau, gente. Você é incrível, obrigada pela ajuda. Ai, que bom. Tchau, gente. Um beijo. Boa noite. Oi, gente. Aqui é a Letícia do Especialista X. Se você assistiu esse vídeo até aqui e quer sempre ver conteúdo como esse, as minhas lives gravadas e tudo o que acontece aí por trás do mundo pornô e como se livrar de vez dessa indústria, já deixa o seu curtir aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, coloque seu comentário aqui embaixo também. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês e sugestões para os próximos vídeos. Não se esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais, @especialistax no Instagram. Lá eu posto os relatos, stories, dicas de conteúdo, como a pornografia ela funciona no cérebro, a ciência por trás do vício, como que ela pode afetar a sua vida amorosa, seus relacionamentos e também impactar toda a sociedade. Lá o conteúdo é bem interativo, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Espero vocês lá, gente. Até a próxima!